Estamos começando aqui mais um Cuidadosamente pela Alô TV e eu estou aqui hoje para receber uma convidada que já esteve comigo aqui em um outro programa, mas hoje ela vai falar de algo inusitado que eu tenho certeza que se você que está aqui acompanhando o nosso canal, acompanhando os nossos conteúdos do Cuidadosamente, tenho certeza que você vai ficar surpreso com o que você vai ouvir aqui hoje no nosso programa. Então fique aí, nós vamos para um rápido intervalo e de volta eu já apresento ela e também já falo sobre o tema que nós vamos debater aqui hoje no nosso Cuidadosamente e eu quero encontrar você no próximo bloco. Chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos e onde tem mais médicos, tem governo federal. É muito bom estar de volta aqui novamente, hoje entrevistando inclusive alguém que já esteve aqui comigo, a psicóloga, neuropsicóloga, Weslane. Daqui um pouquinho ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Eu já sei que você sabe, já teve a oportunidade de estar aqui acompanhando o nosso canal, sabe que ela já esteve aqui conosco falando sobre um tema muito importante, que é o TDAH. E nesse programa de hoje ela vai trazer aí algo diferente, algo inusitado, sobre essa temática que é a questão do TDAH dentro do gênero, dentro do público feminino, das meninas e das mulheres. Hoje ela vai trazer informações importantes aqui, né, dentro do nosso canal, dentro do Cuidadosamente, e eu convido você a realmente ficar até o final, porque eu acredito que você vai ter aí algumas informações reveladoras sobre a questão do TDAH dentro desse universo das meninas, das mulheres, do universo feminino. Então, fica aqui com a gente. Eu queria passar aqui a bola para ela, para que ela fizesse aquela agora rápida apresentação. Afinal de contas, você já esteve aqui conosco. Até convido as pessoas que seguem o canal. Se você, inclusive, não segue o canal ainda, que siga o nosso canal. Mais do que seguir, adicione lá, clique lá no sininho para você receber notificações do nosso canal aqui da Alô TV, para que você possa receber de primeira mão, talvez ser um dos primeiros a receber os conteúdos que nós compartilhamos aqui de altíssima relevância para a sua saúde emocional, para a sua saúde psíquica, para a sua saúde mental, para o seu autoconhecimento, para o seu autocuidado. Hoje eu estou aqui com alguém que faz parte de uma parceria aqui com o nosso Cuidadosamente aqui, do programa Cuidadosamente, que vem participar conosco aqui através do Instituto Neurix, nosso parceiro que sempre está mandando aqui profissionais de altíssima qualidade para discutir temas importantes para o nosso objetivo aqui, que é te ajudar a você entender melhor as suas questões, as suas emoções e a trabalhar o seu autocuidado. E aí eu queria passar a bola para ela, para que ela fizesse essa rápida apresentação e a gente começasse aqui esse bate-papo sobre esse tema tão inusitado, num certo aspecto. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre isso. Não é, Weslane? Isso mesmo. Então é um prazer estar aqui novamente, contribuindo com o meu conhecimento sobre esse tema que é tão importante. Porque a gente ouve um pouco falar sobre o TDAH, falamos bastante, no último programa, mas qual que é a diferença ali entre o TDAH
nas mulheres e nos homens. Por que que o TDAH da mulher, da menina, às vezes é tão subdiagnosticado? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Muito, muito bom. Quem não assistiu o programa passado, que o Wesley teve aqui conosco, é só buscar aí no canal que você vai encontrar, né, o conteúdo passado. No conteúdo passado a gente falou do TDAH de uma forma genérica, né, de uma forma geral, envolvendo todos os dois gêneros, ou todos os múltiplos gêneros, né, porque hoje a gente não pode falar só em masculino e feminino, né? Tem todos os públicos, né? Todos os públicos. Criança, adolescência, adulto, né, e tal. E hoje a gente vai falar sobre o TDAH, né, dentro do público feminino. Parece que tem uma curiosidade aí que as meninas parece que são subnotificadas, elas costumam serem diagnosticadas só mais tarde. Fala um pouquinho sobre essa questão de como é o TDAH dentro do público feminino e especificamente sobre essa questão do TDAH dentro do público feminino, das meninas, das mulheres, ser algo ainda parece que subnotificado e que de alguma maneira ainda tem aí alguns talvez tabus, alguns desafios para serem enfrentados e trabalhados. Certo. Então, assim, é importante a gente pensar nas fases da vida, né? Desde a infância ali, uma menina que às vezes é diagnosticada ou não é diagnosticada ainda, mas tem uma suspeita de TDAH, pode ser que ela tenha o TDAH do tipo desatento, que é algo que a gente já trouxe aqui um pouquinho, né, desses subtítulos. Mas a menina, ela é muito voltada ali para ser aquela menina que tá quietinha, tá ali no mundo da lua, vista muito como sonhadora, como uma menina mais desatenta, mas não com um olhar voltado para o transtorno. Então, nossa, ela é muito na dela, ela tá sempre viajando ali. E quando ela vai ficando adulta, né? Ou então, pelo contrário também, né? Voltando à infância. Aquela menina que é hiperativa, mas ela não é como um menino que pula na mesa, que sai correndo para lá e para cá, mas ela é muito comunicativa. Então, aquela menina que às vezes na reunião dos pais, o professor fala, nossa, ela é muito inteligente, mas conversa demais. Ela não para ali de conversar, tá sempre interagindo. Então, essa agitação da menina, ela vai muito para a fala. E na adolescência também, então aquela menina muito comunicativa, às vezes que se destaca na escola por isso, em apresentações, em estar ali sempre ajudando, lidando com os colegas. Depois, na fase adulta, quando ela está no mercado de trabalho, quando ela vira mãe, esposa, a mulher é multitarefas, né, no senso comum. Então, o que acontece? Às vezes ela está falando no telefone, está brigando com o menino, está fazendo alguma outra coisa e parece que isso é tudo muito normal. Só que, se você tem um olhar mais atento, o que ela está tentando ali mascarar com todo aquele comportamento? Por que ela tem essa agitação toda? Por que ela começa a fazer uma atividade e depois não consegue voltar ali e finalizar? Então ela pode ser vista como preguiçosa, pode ser vista como desorganizada, só que as mulheres, na maioria das vezes, elas têm ali alguns jeitinhos, né? De usar uma agenda, de colocar um lembrete no celular e vai tentando lidar com isso ao longo da vida. A questão do diagnóstico, né? Chegar-se, por exemplo, a um diagnóstico. Para chegar ao diagnóstico de uma criança do sexo feminino, uma menina, sim, é diferente, é mais trabalhoso, ou seja, até que talvez em parte estaria aí a explicação dessa subnotificação no que diz respeito ao diagnóstico desse público? Uhum. Tem muito essa questão que a gente trouxe, né, de às vezes a escola, os pais verem ela como uma criança muito comunicativa. No caso do TDAH, do tipo impulsivo e hiperativo. Mas também, quando é um desatento, né, de às vezes não é o jeito dela, mais desligada mesmo, às vezes não prestar atenção nos detalhes. Mas quando você percebe que o rendimento dela, na fase de alfabetização, por exemplo, ali pelos 6, 7 anos, ele não está acompanhando a turma, que às vezes a mãe pede para ela buscar alguma coisa na cozinha e ela no meio do caminho esquece. Quando o pai, a mãe ou alguém próximo tem um olhar mais atento, eles conseguem ver essas particularidades. Mas às vezes passa despercebido também. É o jeito dela mesmo e tá tudo certo. Mas quando vem pro consultório, a avaliação é a mesma. E precisa ser. A gente, claro, né, a avaliação é muito individual, vai ali na escola, vai conversar com os pais, vai aplicar todos os testes, mas são testes que eu aplico em meninos e meninas.
né? Então, eu vou buscar na anamnese ali, buscar desde a gestação como foi o desenvolvimento dela, como é o comportamento em casa, na escola, mas da mesma forma que faria com os meninos. Acho que é muito mais esse olhar ali mascarado da menina conseguir, né, lidar com tudo aquilo e conseguir manter a nota, conseguir manter a interação, que passa despercebido mesmo. Tanto que, né, pelo que se sabe, a maior parte das pessoas que têm esse diagnóstico, né, das meninas que têm esse diagnóstico, acaba sendo já na fase adulta. Diferente, muitas vezes, dos meninos, né, que se consegue identificar. Parece que tem alguma coisa que não está certa ali. Isso. Eu costumo brincar, tem alguma coisa errada que não está certa. E que os pais, né, hoje com mais condições de buscar entender e saber o que está por trás daqueles comportamentos, daquela desatenção, daquela hiperatividade, ou das duas coisas ao mesmo tempo, né? Como você falou aqui no nosso programa passado, né? Até recomendo quem não assistiu o nosso programa passado, assistiu o nosso programa passado, que hoje meio que é um complemento ou uma ampliação do que a gente já falou aqui sobre essa questão do TDAH, né? A gente sempre está falando aqui do TDAH porque a impressão e o que a gente tem visto aí no nosso cotidiano parece que realmente um boom, um crescimento vertiginoso dessa questão de pessoas com esse transtorno. E aí vou voltar naquela pergunta, acho que nós fizemos essa pergunta no programa passado. Essa questão está aumentando a quantidade de pessoas com TDAH no mundo, no Brasil, ou seja, na nossa sociedade? Como a gente falou anteriormente também, está aumentando a procura, né? O TDAH, ele existe. Ele tem a questão genética, ambiental, então ele está ali. Só que hoje, principalmente com a internet, é muito mais fácil. Alguém assiste o nosso programa, alguém vê um vídeo ali nas redes sociais, a pessoa vai querer buscar um pouco mais e vai começar a observar. Nossa, mas eu sou assim. Nossa, minha filha também. Será que eu tenho um diagnóstico e ela também? Que acontece muito, né? Dos pais virem porque um recebeu o diagnóstico e começa a reparar no filho. Ou o contrário. Vai analisando ali junto com o neuropsicólogo, o neuropediatra, o comportamento do filho e da filha e percebe que ele também pode ter. Então, hoje a sociedade tem um olhar mais atento, só que ao mesmo tempo ainda existe muita desinformação, né? Muito autodiagnóstico errado. Então, a pessoa precisa buscar um profissional, precisa avaliar ali de uma forma muito individual, mas nem sempre isso acontece. Então, tem o autodiagnóstico, que parece que, nossa, todo mundo tem TDAH agora. Mas não é assim. Não é todo mundo, mas tem uma grande parcela ali de pessoas que têm e hoje buscam cuidar, né, tratar, buscam avaliação também. A gente tem muitos casos isso é uma coisa que eu acompanho, né, porque até dou palestras nesse sentido, então a gente tem dados, né, vai dar palestra sem informação. E aí eu trabalho com a questão, por exemplo, da bipolaridade. E a bipolaridade, ele é um transtorno que tem muita gente que só acaba realmente sendo diagnosticado lá na fase adulta. Isso. Como é o caso, por exemplo, das meninas com TDAH. Acontece. E a gente verifica assim, depois o relato antes do diagnóstico dessas pessoas, com o relato pós-diagnóstico, depois do diagnóstico, você verifica assim que é uma fala recorrente, né? Tipo assim, a minha vida, o quanto que eu sofri sem saber o que estava por trás desses meus comportamentos. Acontece isso com o TDAH, com as meninas? Demais, e assim, existe também a questão de diagnósticos equivocados, né? Às vezes aquela menina impulsiva, aquela adolescente ali que começa a se relacionar e briga com colegas, com namorado, depois na fase adulta também, né? Aquela mulher que não consegue controlar seu impulso ali de, às vezes, falar de uma forma mais ríspida, com o marido, com os filhos, com alguém do trabalho, ela pode ser vista como uma pessoa que é bipolar. E às vezes ela vai buscar, e se um profissional não tem ali uma análise muito detalhada, né, muito individual, ele pode também dar um diagnóstico errado. Então a mulher, muitas vezes, ela vem de uma trajetória longa. Eu achei que eu era bipolar, porque um médico tal, um profissional tal,
me diagnosticou e passou o remédio. Depois eu vi que não era muito isso. Eu comecei a pesquisar, achei que eu tinha só ansiedade. Mas depois ela vai chegando no diagnóstico que ela tem um TDAH, mas tem ansiedade também, que pode caminhar junto. Por quê? Por muito tempo da vida dela, ela foi tentando ali lidar com todos esses desafios. De estar sempre desatenta, de esquecer compromissos, de ser essa multitarefas, mas porque a atenção dela é como a antena parabólica, né? Então, ela não conseguia finalizar a tarefa, mas ela estava fazendo muitas coisas. Né? Então, tudo isso vai fazendo parte ali de dados que a gente usa na avaliação. Como que é para você? Então, é individual mesmo. Nos programas, né, que a gente aqui já tratou sobre TDAH, eu sempre menciono que eu tenho um filho, né? Meu filho do meio, ele está com 23 anos de idade, tá, inclusive aí às vésperas de casar, e ele foi diagnosticado, né, com TDAH. Ele se chama Paulo e ele está terminando o curso, inclusive agora, esse semestre, agora ele finaliza o curso de psicologia. Essas coisas que, assim, tem muitos TDAHs que eles vão não dar conta de fazer uma boa maioria dessas coisas por conta do TDAH. Ou seja, porque nem todo mundo, né, e nem toda pessoa que tem TDAH tem os mesmos comportamentos, as mesmas características, os mesmos desafios. Você já falou aqui no programa passado sobre isso, sobre a especificidade, né, a singularidade. Inclusive, até é importante o diagnóstico para também tratar e trabalhar essa singularidade. Né? Mas a gente percebe que tem alguns traços que são comuns dentro desse transtorno. No caso das meninas, existem algumas sinais, algumas características que são próprias das meninas, e que sinais seriam esses para que tanto as meninas que estarão nos assistindo aqui, né, como você falou, às vezes o despertar para o diagnóstico, o despertar para verificar se tem ou não tem TDAH, parte às vezes de um programa como esse. O que as pessoas poderiam ali ficar atentos, pais, a própria pessoa, a respeito dessas características, desses sinais, como forma de, pelo menos, ter esse despertamento, para ir buscar uma ajuda profissional, para ir buscar um atendimento especializado? Na infância, vamos pensar aqui numa menina na fase de alfabetização, na fase escolar. Às vezes é muito difícil para ela finalizar a tarefa de casa. Então começa ali, vamos supor que ela estuda de manhã, chegou, almoçou, tomou banho, às vezes com um custo ali, né, para o pai e para a mãe, porque tem que ficar mandando, tem que ficar lembrando. Então, vai prestando atenção nisso. Chegou a hora da tarefa, começou 2h da tarde, uma tarefa que demoraria ali meia hora. Ela começa a fazer outra coisa, ela vai brincar com alguma coisa que está perto, passou ali um mosquito, né? Ela vai prestar atenção, ela vai querer contar histórias. Então, a mãe está ali do lado ensinando. Ela, mas hoje aconteceu tal coisa na escola. Então, a mente divaga muito. Né? E ela tem muita questão, se for voltado para o hiperativo também, a questão da fala, da comunicação. Então, o pensamento é muito rápido e ela é muito comunicativa. Mas peraí, que você está botando um ponto aí que eu acho interessante da gente colocar, de eu fazer essa intervenção aqui. Porque normalmente as meninas são consideradas, são tidas como aquelas que falam muito. Sim. Aquele negócio, nossa, minha mulher fala demais, o dia inteiro falando no meu ouvido. Não, e tem até a brincadeira que o pessoal costuma fazer, né? Que tipo assim, que a Eva foi dar conversa à cobra, né? Para aqueles que acreditam. Comunicação, né? Ou seja, então, será que Eva tinha TDAH? Quem sabe, né? Quem sabe? Ele não foi muito atenta, não viu os detalhes. Pode acontecer. Ou seja, estava conversando com um ser que, de certa forma, não era muito próprio para conversar, estava dando conversa para cobra. Mas, brincadeiras à parte, eu só fiz essa intervenção porque, assim, é muito recorrente. A gente... Tanto, inclusive, que tem casais que têm problemas com isso, porque o cara passa o dia inteiro trabalhando na lida, né, fora de casa. Aí, quando chega em casa, o que ele encontra? Uma mulher que quer falar. E, na maioria das vezes, uma mulher que não conseguiu também cumprir ali com o que ela queria, né, durante o dia.
Então, se às vezes ela faz algum trabalho ali, ou pela internet, ou em casa, né? Às vezes não trabalha fora, mas dentro já tem muito trabalho, né? A questão das demandas da casa, das crianças. Às vezes ele chega, ela tem ali várias coisas para cumprir ainda à noite, e ela vai querer descarregar ali na fala. E aquela frustração. Então, além da questão de comecei uma tarefa, fui levar o lixo, né? Eu vi que tinha um brinquedo espalhado, juntei, né? E eu vi ali que tinha alguma outra coisa. Nossa, eu lembrei de responder a mensagem da minha amiga. Eu vi o celular, nossa, estou na rede social. Então, assim, vai se misturando muito. E é o que eu percebo na clínica. Mulheres que chegam sobrecarregadas, trabalhando em casa ou fora, ou as duas coisas, porque não conseguem lidar com tudo isso. E falam, não, sempre me dei bem com as pessoas, sempre me relacionei bem, mas agora parece que a coisa não tá fluindo, parece que, com meu esposo, por exemplo, eu tento conversar ali, tento expor para ele e não consigo. Mas como ela tá fazendo isso? Às vezes é no impulso. É um traço do TDAH. Então, assim, é muito detalhe Das meninas, mesmo. seria qual o traço mais marcante? Tem muito isso. E a questão da desatenção, que como eu estava falando, né? Começar a fazer uma tarefinha coisa ali. Às vezes a criança tá ouvindo música e tá fazendo. Aí ela tá prestando atenção na conversa do pai e da mãe. Então, assim, ela não consegue focar até Eu aquela imagino atenção que deve ter muita concentrada. gente realmente assim, né? Sim, Se que vai identificando passando. e muito com isso. Muitas meninas aí, talvez agora, já na fase, né, da adolescência, na fase adulta, pensando, eu acho que eu tenho TDAH. Então, nós vamos para um rápido intervalo daqui. No próximo bloco, a gente vai voltar aqui fazendo uma distinção entre meninos e meninas sobre essa questão, por exemplo, do TDAH. Então, se você está acompanhando a gente aqui, antes de ir, né, ou seja, no nosso intervalo, você já clica aí no nosso... Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, você se inscreve. Se você não clicou no sininho aí de notificação, clica aí no sininho de notificação para você receber mais conteúdos da Alô TV e também aqui do nosso Cuidadosamente. A gente vai com um rápido intervalo. Daqui um pouquinho eu volto novamente aqui com a minha convidada de hoje, a doutora Weslane, que está falando conosco sobre o TDAH do universo feminino, das meninas e das mulheres. Fica aí, a gente já retorna para o nosso próximo bloco. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Retornando aqui para o nosso bloco, né, mais um bloco aqui hoje com a nossa convidada, a Weslane, tratando sobre o TDAH, desse universo feminino, das meninas e das mulheres. Acredito que você já deve estar vendo aí o que nós falamos, né, sobre algumas coisas interessantes e inusitadas a respeito, né? Muitas vezes a gente fala do TDAH e a maior parte do tempo a gente foca na questão dos meninos, né? E hoje aqui a gente está trabalhando especificamente esse universo feminino, trazendo informações aí importantes e espero que elas possam de alguma maneira aí contribuir com o seu entendimento e também com a possibilidade aí de você estar talvez identificando características, se você talvez identificou essas características e está um pouco desconfiado se você tem ou não tem TDAH, o ideal é que você busque aí uma ajuda
especializada nesse sentido. Inclusive, daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas antes eu queria perguntar para minha convidada aqui quais são as diferenças no que diz respeito tanto a um trabalho em busca de um diagnóstico, né, de uma avaliação de meninos e do que diz respeito à questão do universo feminino. Né? Quais seriam aí se tem, né, não sei se tem essa diferença? Em critérios de diagnóstico, a gente utiliza os mesmos, né? Então, a questão para desatenção, para o TDAH hiperativo, impulsivo, são os mesmos critérios. Só que a avaliação, ela não se resume somente aos critérios diagnósticos, mas toda a história de vida... Aplicação de testes, de instrumentos, são os mesmos. São os mesmos. Né? São os mesmos testes, então a mesma bateria, mesmo critérios lá do DSM, mas a questão principal é como aquilo se manifesta na rotina. É como a gente estava falando, às vezes o papel ali da mulher e do homem na família é diferente, ou às vezes na empresa. Né? Como que ela lida ali com todas as questões, desde a infância? Nossa, eu sempre fui muito inteligente, mas eu percebia que eu precisava me esforçar muito para isso. Eu sempre consegui lidar ali bem com os trabalhos domésticos e da minha empresa, né? Enfim, do trabalho que eu faço, mas eu tenho um custo. Então, pode dar certo, sim, mas ela sabe ali o peso que isso tem. Por isso que muitas vezes elas vêm já na fase adulta, né? Quando acumula esses papéis, né, na vida da mulher e ela percebe que tem alguma coisa ali errada. Né? Então ela percebe que está muito desorganizada, que está deixando algumas tarefas incompletas ou que ela está sendo muito impulsiva. No TDAH tem muita questão emocional. Então, assim, explosiva demais, ele pode vir acompanhado também de uma ansiedade generalizada, porque ao longo da vida, né, ela sempre teve que lidar com isso e pode ter desenvolvido também, né? Então, a questão dos critérios são os mesmos, mas a manifestação na sociedade, na vida em si, pode ser um pouquinho diferente. É importante o olhar clínico, o olhar do profissional que está desenvolvendo, que está fazendo essa avaliação. E aí eu quero emendar aqui também uma dúvida que eu tenho, eu mesmo, né, assim, tenho essa dúvida, né, apesar de ser um psicanalista, apesar de ter conhecimentos, porque eu não fico só ali também fechado na questão da psicanálise, sempre que eu posso eu estou conversando, estou dialogando com outras abordagens, né, diferente de alguns colegas que se fecham dentro da psicanálise, outros se fecham dentro das terapias cognitivas comportamentais, acham que essas disciplinas, que essas áreas não se conversam. Eu acho que o universo terapêutico devia conversar, as abordagens deveriam conversar umas com as outras, né? Mas quem sou eu para, né, querer que isso se resolva, né? Mas eu tenho uma dúvida que será que, tipo assim, porque como o diagnóstico envolve aplicação desses testes psicológicos, né, testes validados cientificamente, que foram produzidos, trabalhados e foram testados, né, para chegar, para auxiliar nesse diagnóstico, mas a gente sabe que só esses instrumentos não são capazes, ou seja, precisa de um olhar clínico, precisa ali de um trabalho, né, muito bem feito no que diz respeito dos profissionais que estão aplicando e que está fazendo aquele processo de avaliação. E aí eu queria que você falasse para mim assim, sobre essa questão de como que é feito esse diagnóstico e esse olhar clínico especificamente para o público feminino, se tem alguma coisa que o profissional precisa estar atento ao fazer o diagnóstico, ao dar o diagnóstico e fazer a avaliação, né, desse público. E também é o seguinte, como eu perguntei da outra vez, vou perguntar, como que é que precisa ser feito esse trabalho para que se tenha um diagnóstico mais seguro, mais confiável? A gente sempre fala que primeiro é buscar ajuda profissional, né? Sites ajudam, inteligência artificial ajuda, ver um vídeo como a gente está fazendo ajuda, mas é uma ferramenta para você chegar ali a aguçar essa curiosidade, esse olhar mais analítico mesmo, né? E buscar uma ajuda profissional. Porque na ajuda profissional, com os testes, com a análise clínica, vai ser voltado para aquela pessoa.
Então, é diferente, às vezes, uma mulher que tem um TDAH impulsivo, né? Outra que tem um TDAH mais desatento. E como que está a vida delas? Tem uma que trabalha numa área voltada para comunicação, né? Uma área ali que ela tem que estar interagindo com pessoas, usando a criatividade. O TDAH tem muito disso, né? Sair ali da caixinha, então ele consegue, por conta da atenção voltada ali para vários olhares, né? Então ela é muito criativa, ela trabalha ali com comunicação, lidando com pessoas o dia inteiro. E às vezes quando ela tem que focar, que ela tem que fazer um relatório, alguma coisa assim, ela percebe a dificuldade. E alguém que já trabalha em uma área totalmente diferente, né? Em uma área que às vezes ela precisa ter aquela atenção ali o tempo inteiro e ela não consegue lidar. Aí vem as questões de autoestima, da personalidade de cada uma, da história de vida, né? Nossa, tem filhos? Não tem? É casada ou não? Como que é? Quando ela chega em casa, ela tem que lidar com o quê? Porque não é só ali durante o dia no trabalho, né? Então, como que é a vida dessa pessoa? Como que é o histórico de vida? Que tipo de escola que ela estudou? Era uma escola ali que tinha um incentivo maior a atividades que exigiam mais atenção? Porque a atenção ela pode ser treinada também ao longo do tempo, né? Pode ali ter uma melhora dentro do limite da pessoa. O comportamento, a questão das emoções, que é muito frequente no TDAH, né, de regulação emocional, como que ela foi treinada? Pode ser que alguma dessas mulheres, comparando as duas, teve ali uma intervenção terapêutica desde a infância, porque estava sendo muito impulsiva, ou porque brigava muito, tinha problema de relacionamento, e a outra não. E aí, como que a gente compara? Então, é a história de vida de cada uma. Então, tem que ter esse olhar atento e, por isso, é necessário ter aquele profissional ali para comparar, né, com outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, tendo esse olhar voltado para aquele indivíduo, para aquela mulher. É um trabalho multiprofissional? Sim. Ou um profissional só conseguiria, por exemplo, chegar a esse diagnóstico, fazer essa avaliação, aplicar essa avaliação e chegar ao diagnóstico? Uhum. Com certeza multiprofissional, não dá pra gente trabalhar ali só na nossa área, né? A gente estava falando até dessa questão das áreas dentro da psicologia, de se complementarem ali, conversarem, porque às vezes ela precisa de uma psicóloga voltada para terapia, para cuidado emocional, ela foi em um neuropsicóloga para avaliação, ela precisa ir num psiquiatra talvez, porque ela tem uma ansiedade, então ela precisou da medicação, ou da medicação para o TDAH, ou num neurologista. Às vezes ela precisa ver ali questões hormonais também, né, para descartar alguma outra questão. Então, assim, tem que envolver toda a equipe, né? Não dá para restringir um profissional, não, fiz e tá tudo certo. Ela tem outras áreas da vida para cuidar. E se tratando, então, ou seja, dessa perspectiva, né, de que o ideal é que esse diagnóstico, que essa avaliação seja feita por talvez aí várias mãos, né? Isso. Vários profissionais. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho e também sobre o Instituto Neurix, afinal de contas, né? Você faz parte dessa equipe e desse instituto, que é um instituto especializado no atendimento, no acolhimento, na avaliação de pessoas com neurodivergência. Como é que é isso? No Instituto Neurix, a gente possui o serviço de avaliação neuropsicológica, que é muito o que a gente tem falado aqui, né, da importância de buscar essa avaliação em várias fases da vida. Eu já dei diagnóstico para pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, então imagina ali o tempo, né, que ela tentou lidar com tudo aquilo. E dentro do Instituto, a gente tem, por exemplo, uma psicóloga voltada ali para mães, né? Então, nossa, é uma mulher que recebeu o diagnóstico de TDAH, só que ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha, ou dentro ou fora de casa. Como que ela vai lidar com essas questões? Como que ela vai ter um olhar mais minucioso ali para o esposo, para a filha, talvez, que pode ter também um diagnóstico? Ou como que ela vai entender o que é do transtorno e o que... Não, isso daqui dá para organizar, dá para a gente tentar trabalhar aqui dentro de uma terapia. Então, tem vários profissionais ali que podem ajudar essa pessoa. Nutrição também ajuda. Então, como que ela está comendo? Né? Como ela está descontando as emoções na comida, que acontece, né? A impulsividade ela pode ser voltada para uma compulsão alimentar. Então, se a pessoa tem uma compulsão alimentar, ela vai ter que ser tratada por um nutricionista, né? Por um terapeuta também voltado para essas questões.
Então, precisa desse trabalho em equipe, e lá dentro do Instituto a gente tem esses profissionais que vão estar conversando ali sobre aquele caso para ajudar a pessoa da melhor forma possível. Quais seriam, assim, você conseguiria me dizer quais seriam as especialidades, ou seja, os tipos de profissionais que o Instituto Neurix consegue disponibilizar hoje para a população que talvez aí vai assistir esse nosso programa, né? Já talvez até tenha feito aí essa questão da busca por uma avaliação, por um diagnóstico, outros ainda não estavam nem pensando, né, sobre isso, mas que, né, assim, hoje nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, falar assim, eu quero buscar essa avaliação, eu quero fazer essa investigação. Isso. Vamos pensar que no público infantil, adolescente e adulto, né? Por exemplo, se for uma criança que o pai, a mãe levou para avaliação neuropsicológica, teve ali todos os resultados, o médico confirmou o diagnóstico. Ela vai precisar de terapia. Só que ela vai precisar também, às vezes, de uma reabilitação cognitiva, para aquela memória, para atenção. Então, tem esses serviços lá. Reabilitação psicológica, né? Neuropsicológica, a própria terapia, com vários profissionais para vários públicos, várias faixas etárias, né? Psicanálise, psicopedagogo também, que é importante por conta do aprendizado. A criança que tem um TDAH, ela vai aprender de uma forma diferente. Às vezes, o método que funciona para uma criança que não tem um TDAH não funciona para ela. Então, tem todo esse respaldo. As escolas não costumam ter profissionais especializados nisso. Às nisso, vezes tem né? uma aulinha de reforço ali, né? Algo nesse sentido no contraturno, mas próprio para aquela criança é muito mais difícil. Então, precisa buscar fora. E dentro do Instituto Neurix a gente oferece. Quanto mais cedo começar, melhor? Com certeza. Imagina, assim, uma mulher de 30 anos que recebeu o diagnóstico. Lá na fase do vestibular, o tanto que ela sofreu, né? Os relacionamentos dela, por conta, às vezes, de uma impulsividade, né? Uma hiperatividade, como que ela lidou com aquilo ali. A fase escolar, o quanto ela poderia ter aprendido de uma forma diferente, às vezes menos penosa, né? Ela poderia ter tido esse acompanhamento e não teve. Só que nunca é tarde, né? Também para buscar. Então, independente da idade da pessoa, se ela percebe ali que pode ter um TDAH, por que não? Cientificamente falando, dentro das pesquisas e tal, tem uma idade que seria, assim, ideal para se iniciar um processo, por exemplo, de tratamento? Olha, geralmente eu faço avaliação de crianças a partir de 4 anos. Por quê? Às vezes a criança tem ali uns sintomas muito evidentes, né? Tá muito claro ali que ele tem uma agitação motora, fora ali da média, né? Tá muito, muito frequente mesmo. Tem uma questão do aprendizado, às vezes já frequenta uma escolinha, o pessoal da escola já informou algo, mas o bom mesmo, assim, de fazer uma avaliação e perceber a questão de inteligência, de atenção, memória, todas as funções, né? E que tem uma gama maior de instrumentos, a partir de 6 anos. Só que isso não tira ali a oportunidade de, desde antes, buscar um neuropediatra, uma neuropsicóloga, uma psicóloga, porque aquela criança é impulsiva, aquela criança bate nos colegas. Então, a partir dos 4, entre 4 e 6 anos de idade, seria uma idade interessante de fazer alguma... de buscar avaliação, de fazer alguma intervenção. É isso? Sim, mas gente, se você percebe que uma criança antes dos 4 anos também tem sinais, busque avaliação, né? Busque um profissional. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo, nós já estamos aqui entrando na nossa fase final, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso conteúdo. Se você está gostando, agora é aquela hora de você, se ainda não se inscreveu, se inscrever, assinar o sininho e, inclusive, compartilhar com, né, os seus amigos, seus parentes, seus familiares, até seus inimigos desse conteúdo, ok? A gente vai para um rápido intervalo e em seguida eu volto aqui para finalizar com a minha convidada de hoje, doutora Weslane, sobre esse assunto tão relevante e importante para a saúde das pessoas. É essa política que as pessoas sentem e falam.
mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Bom, gostaria de agradecer aqui, né, nessa parte final, a minha convidada de hoje, que, como sempre, vem aqui entregar para a gente aqui um conteúdo muito, né, de altíssima qualidade. Muito obrigado, doutora Weslane. Eu quero agradecer também ao Instituto Neurix, né, que tem ali um corpo de profissionais altamente qualificado e que sempre está aqui com a gente aqui, né, compartilhando esse tipo de conteúdo dentro do nosso Cuidadosamente, que tem essa finalidade, né? Ajudar as pessoas a cuidar da sua própria saúde mental, da sua própria mente. Então, muito obrigado. Eu queria abrir espaço aqui para que você falasse como é que as pessoas podem achar você e o Instituto Neurix para caso queiram fazer aí uma avaliação, queiram investigar, né, se tem ou não tem TDAH. Primeiro quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui passando informação, contribuindo um pouco com a minha prática clínica, com o meu conhecimento. Então, cada pessoa tenha interesse em fazer uma avaliação, pode buscar através do Instagram, o meu é weslanemonteiro.pc, e do Instituto Neurix também, que é Instituto Neurix. Lá tem um link na bio para o WhatsApp, então você consegue falar ali e agendar a avaliação, agendar com algum outro profissional também da equipe. Então, muito obrigado. E vocês que têm acompanhado aqui o nosso Cuidadosamente, fiquem atentos. A gente sempre está aqui compartilhando conteúdos como esse, que é para te ajudar a lidar melhor com as suas emoções, com a sua mente, quem sabe aí a proteger e a blindar as suas emoções para que você possa ter uma maior e melhor qualidade de vida e, né, assim, uma vida relevante. É isso que nós buscamos promover aqui dentro do nosso Cuidadosamente. Então, nós agradecemos aí pela sua audiência e até o nosso próximo programa Cuidadosamente aqui pela Alô TV.